bora dar uma olhada num documento bem fascinante. É um relatório ultra-secreto que veio direto da burocracia do inferno, analisando a alma de um dos personagens mais conhecidos do mundo. O alvo, ninguém menos que Homer J. Simpson. Então, vamos abrir juntos esse manual secreto. Ok, vamos ser sinceros. A primeira coisa que a gente pensa é, tem alvo mais fácil que esse? O cara é a definição da gula, da preguiça e da ira. É um prato cheio para qualquer demônio estagiário, não é mesmo? Pois é. É aqui que a história fica boa de verdade. Segundo os relatórios de um tal subsecretário Maldonado, um figurão lá do inferno, o caso do Homer Simpson é um dos mais frustrantes e, olha só, paradoxais que eles já viram. Mas para a gente entender essa frustração toda, primeiro a gente precisa ver o óbvio. Porque à primeira vista, ele parece o alvo perfeito. Um verdadeiro troféu para as forças do mal. Quer dizer, é só olhar para ele. A gula por donuts e cerveja Duff é lendária. A preguiça é tão absurda que o sofá já virou parte do corpo dele. E a ira, bom, é só perguntar pro Bart o que ele acha. O Homer é um verdadeiro catálogo ambulante dos 7 pecados capitais. Só que tem um porém. O que parecia ser o maior trunfo do inferno, na verdade é a maior dor de cabeça deles. Vamos analisar o que os demônios estão chamando de o problema do Donuts. A sacada é a seguinte, o inferno não dá valor nenhum para a gula do Homer. Ué, por quê? Porque a gula dele vem de uma alegria pura, quase infantil. Ele ama de verdade aquele donut. E a alegria genuína para o inferno é jogar em campo inimigo. O que eles gostam mesmo é da tal gula de delicadeza. Sabe, aquela pessoa chique, cheia de frescura, que nunca está satisfeita e usa a comida para se sentir melhor que os outros. O Homer simplesmente não tem essa maldade refinada. E aqui vem o segundo paradoxo. A estupidez profunda, abissal do Homer, na verdade protege ele do pecado que o inferno mais quer, o orgulho. Ele não tem consciência de si mesmo suficiente para ser arrogante de verdade. Como diz o relatório, a burrice dele funciona como um escudo, uma névoa que não deixa ele pensar sobre o que ele faz. Beleza, então se os pecados mais óbvios não funcionam como eles queriam, qual é a nova estratégia? O ataque muda de foco. A arma principal não é mais a tentação, e sim a distração. E o campo de batalha? O sofá da sala. A tática do inferno é o ruído. A ideia é encher cada segundo da vida do Homer com distrações vazias, principalmente a televisão. O objetivo não é fazer ele pensar coisas ruins, mas sim impedir que ele pense, em qualquer coisa. O silêncio, veja só, é perigoso para o inferno. É no silêncio que a nossa consciência pode dar um aló. E esse é talvez o ponto mais importante de toda essa análise. O perigo real não está na maldade, mas no vazio. E essa citação do subsecretário Maldonado é de arrepiar. O plano não é fazer do Homer um supervilão. É uma coisa muito mais sutil, mais sinistra. É esvaziar a vida dele por completo, através do consumo passivo, até que a alma dele simplesmente atrofie. E aí a gente volta pro donut. Ele acaba sendo a metáfora perfeita para essa estratégia. Um círculo de doçura, de calorias vazias, em volta de um buraco, de um nada. É a promessa de uma satisfação que nunca chega de verdade, mantendo o Homer nesse ciclo de consumo que nunca preenche o vazio que ele tem por dentro. O próximo campo de batalha são os relacionamentos do Homer. E claro, a relação com o vizinho dele, o irritantemente perfeito Ned Flanders. O inferno usa a inveja do Homer de um jeito muito esperto. A meta não é fazer o Homer querer o trailer do Flanders. Não, é fazer com que o Homer odeie a própria bondade. O Flanders, com toda aquela piedade, aquela organização, vira o símbolo de tudo que o Homer deve desprezar. E essa tática é genial de tão mesquinha. A santidade não tem que parecer má, tem que parecer cafona. Ao ligar todas as virtudes à figura do Flanders com os seus suéteres e o seu okeli-dokeli, a ideia é vacinar o Homer contra qualquer interesse em ser bom. É uma estratégia para fazer a virtude parecer ridícula. E aí, depois dessa análise toda, qual é a conclusão da burocracia do inferno sobre o caso Homer Simpson? Bom, gula e ira são estáveis demais. Luxúria, ele tem muita preguiça para isso. Avareza, ele gasta tudo que tem. Orgulho, quase zero. A inveja é útil, mas só funciona com o Flanders. O que sobra? A preguiça. É o caminho mais garantido, a porta de entrada para a alma dele atrofiar, para aquele nada que eles tanto querem. E com isso a gente chega ao veredito. Homer é um alvo difícil porque no fundo de toda aquela confusão existe um amor simples e genuíno pela família dele. Ele não se leva a sério.
Essa incapacidade de guardar rancor e essa falta de orgulho acabam funcionando como uma espécie de humildade, um escudo poderoso que vive frustrando os planos do inferno. O que nos leva a uma última pergunta. Talvez a própria comédia do Homer seja a salvação dele. Afinal, como os próprios analistas do inferno dizem, o diabo não suporta ser ridicularizado. E se a maior proteção contra o mal não for ser perfeito, mas simplesmente dar uma boa gargalhada?